nosso 10º vídeo do Minutos com Jesus, da série Enraizados. O tema de hoje é Além das Emoções. Então eu vou estar lendo com vocês Salmos, capítulo 1, versículo de 2 a 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. E agora a Bia vai estar orando com vocês. Convido vocês a fecharem os olhos para a gente orar. Senhor Deus e Pai, coloco esse momento, esse vídeo em Tuas mãos, Senhor. Apresento a minha vida e também a da Aniele, Pai, que estamos aqui, Pai, levando a Tua palavra adiante, não deixando com que ela fique só entre nós duas, Pai, não deixando com que o conhecimento que o Senhor nos passa fique só entre nós duas, mas tentando transmitir, Pai, aquilo que o Senhor nos ensina a outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa estar dando discernimento, Pai, entendimento, sabedoria para cada pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor. Eu agradeço pela nossa vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de levar adiante a Tua palavra, Senhor. Agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradeço por todos que têm nos ajudado, nos sustentado até agora, Pai. Te agradeço pela nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Todo o capítulo do livro foi para tentar nos mostrar e ensinar sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer também. Com o título a gente já meio que imagina sobre o que está falando o capítulo. Quando o autor diz além das emoções, ele nos traz a ideia de que nós devemos ir além das nossas emoções mesmo, literalmente além das nossas emoções. Que nós devemos deixar de lado as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos anseios e entender o que as Escrituras nos dizem sobre determinadas coisas que nós queremos fazer, determinadas coisas que nós pensamos em fazer. E o autor fala bastante durante esse capítulo que todas as vezes que a gente for fazer algo, que a gente pensar em algo, que a gente estiver martelando ali mesmo em alguma coisa, a gente pensar o que as Escrituras diriam, o que as Escrituras dizem sobre isso. E não só ficar pensando isso, mas pegar a Bíblia e estudar, e procurar saber o que ela diz sobre aquilo. A gente, eu e a Zig, desde que a gente começou a fazer os vídeos, a gente fala que a Bíblia literalmente é um manual da nossa vida. Que todas as coisas que a gente precisa saber, todas as atitudes que a gente deve tomar, tá na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Então, todas as vezes que a gente for fazer algo, não tem por que ir procurar em outra pessoa. Não tem por que ir perguntar para outra pessoa se você tem uma Bíblia. E talvez você não tenha uma Bíblia física, assim como essa. Mas boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem um celular ou então um computador para estar assistindo. E hoje é tão fácil a gente acessar uma Bíblia digital, e isso ficou tão fácil pra gente que não tem porquê a gente ir procurar em outro lugar. E não tem como dar desculpa que a gente não tem acesso a uma Bíblia. Eu vou ler com vocês uma parte que o autor fala no livro. Para desenvolver um bom sistema de raízes, nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra. Então isso é como a Bia disse, a gente tem que praticar a palavra, tem que ler a palavra, tem que ter intimidade. E é isso que o livro inteiro vem nos ensinando, vem falando com nós através disso, pra gente buscar a palavra, não inventar desculpa. Muitas vezes a gente tem aquele problema de eu vou ler a Bíblia. Inventa uma desculpa. Eu vou primeiro lavar a louça e depois eu vou ler a Bíblia. Não, gente. Se você está com vontade de ler a Bíblia, vá agora ler a Bíblia. Se você sente esse desejo, vai ler a Bíblia. Igual a Bia falou, a Bíblia é um manual de instruções para nós. A Bíblia é a nossa chave.
Então, uma coisa também que eu anotei é que Davi entendeu de tudo isso e comparou com as pessoas que meditam no Senhor, dedicam seu tempo a Ele. Até Davi entendeu isso. Precisamos ter intimidade e querer entender as Escrituras. Não é só você falar, que muitas pessoas conhecem as Escrituras e falam e começam a explicar do jeito que elas entendem. Não seja essa pessoa que conhece versículos, mas não entende por completo o que aquele versículo está querendo dizer. Porque muitas vezes a gente conhece aquele versículo que muita gente fala, mas a gente não entende o real motivo do que ele está falando, porque a gente não tem aquele momento com Deus. Não tem aquele momento que entramos no quarto e falamos com Deus, Deus, estou aqui. E ler a jornada de Jesus e compreender, me ajuda a compreender. No momento que você entrar, peça discernimento, peça que Ele te revele. É isso que o livro inteiro vem falando para nós. Tenha intimidade, queira buscar a palavra. A principal ordenança para um cristão é seguir a Jesus. Mas como que a gente vai seguir Ele se a gente não souber para onde Ele está indo? A principal forma da gente saber para onde Jesus vai é através da Bíblia. A gente não tá com Ele, a gente não tá assim como Mateus teve, como Lucas, como João teve, lado a lado de Jesus, assim como eu tô da Zig. A gente não tá assim com Ele. Então, se a gente não buscar através das Escrituras para onde Ele vai, que decisão Ele tomaria, para onde Ele iria se Ele estivesse aqui, se a gente não buscar através da palavra, a gente não vai saber. E como que a gente segue alguém se a gente não sabe para onde ela tá indo? É o mesmo que você pegar um carro e falar, eu vou para tal cidade, só que você nunca foi para lá, você não tem um GPS, você não tem com quem falar e perguntar que caminho você deve seguir para chegar até tal lugar. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não sabe como chegar. Então, para a gente chegar até Jesus, a Bíblia, além do nosso manual, agora eu posso dizer que ela também é um GPS. Porque ela nos leva, nos ensina o caminho de Jesus, o caminho que nós devemos seguir. Além da Bíblia nos revelar o caminho até Jesus, o caminho de Jesus, ela também nos revela os seus ensinamentos. E o que Jesus quer que nós façamos é que nós conheçamos Ele através dos seus ensinamentos e através das Escrituras. Porque as Escrituras estão aí exatamente para isso. Porque se fosse apenas mais um livro qualquer para ser lido por uns ou outros, por poucas pessoas, não seria um livro tão importante, não seria o livro mais importante da história da humanidade, mas ela é o livro mais importante da história da humanidade. Então não faz sentido a gente deixá-la de lado, a gente ter uma Bíblia dentro de casa e a gente não pegar ela e estudar. A gente saber quem é Jesus, querer ser próxima dele, querer conhecer ele, não pegar as Escrituras e ler. Quando você compra uma ferramenta nova e você não sabe como montar, você vai procurar onde? No manual de instrução. Esse é o manual de instrução de Jesus. Esse é o manual, é o GPS que nos leva ao caminho dele. É o GPS que faz com que nós consiga seguir reto no caminho dele, que a gente não se desvie nem para um lado e nem para o outro, porque a gente sabe para onde a gente tá indo. Hoje eu estava conversando com o meu pastor e ele leu um versículo para mim e a gente estava falando sobre as rochas que eram o sustento da casa, e ela era nesse formato. Então a gente sabia que a casa iria para cima e a construção também iria para o lado. Era essas duas direções, porque a rocha a gente só podia fazer nessas duas direções. A rocha estava indicando para onde devia ir. Assim é com Jesus. Jesus é a rocha. Ele indica para onde a gente tem que ir. Ele mostra o caminho que a gente deve seguir. Então, se ela está falando para a gente subir e pra gente ir pra direita, por que a gente vai pra esquerda? Ou por que a gente vai pra baixo? Ele tá indicando o caminho. Basta seguir. E uma coisa muito interessante é que a gente também viu Jesus ser tentado no deserto. E todo momento
o diabo o tentou com as escrituras, mas é igual eu falei, muitas gentes vão te falar as escrituras, mas elas compreenderão de certo o que ela está querendo dizer? Olha uma parte que eu escrevi. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, a resposta padrão de Jesus era, está escrito, Lucas 4:8, e dito estás. Nem as mentiras, nem a pressão de Satanás conseguiram manipulá-lo, pois ele havia se dedicado a conhecer e praticar a palavra de Deus. Então, como uma pessoa vai te tentar? Como uma pessoa vai te tentar com alguma palavra escrita com a palavra escrita na Bíblia se você tem real conhecimento daquilo? Ela não vai ter a capacidade de te deixar para baixo, porque você vai saber explicar aquilo. Então era isso que Satanás queria fazer com Jesus. Ele queria jogar ele contra as palavras, mas Jesus conhecia a palavra. Jesus era a palavra. Jesus veio para trazer as boas novas, mas a gente tem que ter a capacidade de querer ir ler a Bíblia. Não adianta nada a gente ficar lá, eu vou ler depois. Não, cara, lê agora. Ele quer que você compreenda agora. Uma vez eu escutei assim, do meu pastor também, que ele falou assim pra mim: a gente tem mais fé que os discípulos de Jesus que andaram lado a lado com ele, porque a gente viu, a gente creu sem ver que ele existiu, sem caminhar lado a lado com ele, como João, Tiago, Pedro fez. A gente acredita sem ver, cara. Imagina que surreal é isso, cara. Quando o pastor falou isso pra mim, eu fiquei, cara, né que é verdade? Então você já tem essa fé grande de você acreditar em Jesus sem você ter caminhado com ele. Então começa a dedicar o tempo com ele, começa a ler as escrituras, a entender tudo isso. É o que o livro inteiro vem nos dizendo. E tem uma parte que é muito interessante que fala: ele quer que a verdade a seu respeito revelada nas escrituras leve-nos em direção à fé e à confiança. Se você está com medo, se você está pensando, nossa, por que eu estou passando por essa situação? Se mantenha firme nas escrituras. Se você está triste, vai lá ler a Bíblia. Se você está com vontade de fazer algo errado, vai lá ler a Bíblia. Eu já escutei isso muitas vezes quando eu falava pra minha discipuladora, cara, eu errei em tal coisa. E depois eu parei pra pensar que ela tinha falado pra mim, Nied, se você está com vontade de fazer algo errado, lê a Bíblia. Descanse na palavra. Não faça o que sua carne deseja, mas descanse na palavra. E muitas das vezes a gente não compreende isso. E a gente acaba errando. Mas a palavra está lá para você ler e ela te salvar. Então comece a entender mais. É isso que Jesus quer de nós. Além da Bíblia nos mostrar quem Jesus é, ela também nos mostra quem nós somos. Uma vez a gente fazia, no ano passado a gente fez um curso na igreja, Jornada é o nome. E em uma das últimas aulas, o Edinho, que é quem dá o curso, estava falando sobre os nossos temperamentos, sobre a gente dizer, tipo, eu costumava dizer muito, eu sou muito nervosa, eu sou muito estressada, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. E daí ele falou, tá errado a gente dizer eu sou isso, quando na verdade nós deveríamos dizer eu estou isso. Eu estou muito nervosa, eu estou muito cansada, eu estou com medo, eu estou. Porque uma vez que a gente segue Jesus, a gente molda o nosso caráter para ter o caráter de Jesus. E sendo assim, não tem como a gente ser nervoso, não tem como a gente ser estressado, não tem como a gente ser ansioso, não tem como a gente ser muito bravo. Porque se a gente está moldando o nosso caráter conforme o caráter de Jesus, não faz sentido nenhum a gente ser isso. No livro também tem uma parte que fala que nós teremos muitos desconfortos, porque tem gente que acredita que seguindo a Jesus, que estando no caminho de Deus, nós nunca mais vamos passar por coisa difícil. Que a gente só vai passar por coisa boa, só sombra e água fresca. E não é assim. Não é assim. Eu sempre falo desde o primeiro vídeo que, do meu ponto de vista, a partir do momento que a gente toma a decisão de seguir Jesus, aí é que as batalhas vêm.
aí é que o desconforto chega, aí é que as tribulações aparecem. Porque o mundo, a gente vive no mundo, a gente está aqui no mundo. E o mundo é do inimigo. Todas as coisas ao nosso redor vão tentar nos afastar da presença de Deus. Vão tentar nos fazer desacreditar que nós somos filhos dele. Como Jesus foi tentado no deserto, quem seríamos nós para não ser tentados? Nós somos tentados o tempo todo pela coisa mais boba que você assim, talvez você nem veja naquele momento como algo tentando. Nós somos tentados o tempo todo. O que nos difere dos não cristãos é que sendo tentados e tendo a nossa base fixa e firme no alicerce, na pedra, na rocha que é Jesus, pode vir vendaval, pode vir terremoto, pode vir maremoto, pode vir meteoro, que a gente vai estar ali firme, em pé, porque a gente está firmada na rocha. Nós estamos firmados em Jesus. Uma coisa que a Bia falando isso me fez pensar que a gente pode ser tentado em tudo isso, mas a gente tem que mudar a nossa ação. Desde o princípio que a gente começar a ser tentado, a gente tem que começar a pensar, eu tenho que reagir diferente do jeito que eu reagi da última vez. Mas você para pra pensar, como eu vou fazer isso, cara? Se eu tô passando por um momento de dificuldade, eu me vi passando por todo esse momento de dificuldade e muitas vezes passando sorrindo, porque eu vi que Jesus estava moldando em mim, moldando um espírito de alegria, mesmo passando por diversas provações na minha vida, porque eu comecei a perceber que as nossas palavras têm poder. É igual a Bia falando, eu sou brava. Se você falando isso, você tá falando que você é brava. Você tá, como fala? Aceitando isso. Você tá aceitando isso sobre a sua própria vida. Então, a partir do momento que você começa a ter atitudes diferentes e falando, eu era brava, ou eu já passei por isso e não sou mais, você está sendo moldada por Jesus e está resplandecendo mais o rosto dele em você. É igual eu sempre escutei, desde quando eu comecei na igreja, que a gente sempre tem que pedir para que Deus cresça e eu diminua. Então, cada vez mais, negue a sua carne, tenta reagir diferente nas suas diversidades que você vai passar. É meio louco eu falar isso pra você, mas você é capaz disso. Somos capazes. Deus deu capacidade para todos. Mas queira estar na presença de Deus. Queira ser íntimo de Deus. Deus não tem filhos mais amados. Deus tem filhos mais íntimos. Então seja esse filho íntimo. Queira estar na presença do Pai. Mesmo que caia um vendaval na sua frente, vai no secreto e leia a Bíblia. Não estoure, não xingue, não declare maldições. Porque a tua boca tem poder. É isso que eu venho te avisando. Acho que de todos os vídeos eu falei isso, que a tua boca tem poder. Porque eu sei como eu era resmungona e como eu declarava maldições na minha vida. E eu melhorei muito isso, tanto é que eu não quero voltar com isso jamais na minha vida. Eu quero sempre buscar ao reino e eu quero que ele cresça e eu diminua sempre. E isso, de falar sobre a boca, às vezes tem pessoas que possam estar assistindo esse vídeo que possam achar isso muito difícil. Porque quando você vê, você já falou. Eu era muito assim, quando eu vi eu já tinha falado, já tinha ido. Mas é aquela história, Deus ele não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Você é um escolhido. Você não tá vendo esse vídeo à toa. Você não tá ouvindo tudo que a gente disse até agora à toa. Deus te escolheu. Deus te encontrou. Essa semana eu tava vendo uma frase onde dizia, eu não encontrei a Deus, Ele me encontrou. Eu não achei Deus, Ele me achou. O perdido era eu, não era Ele. Então até esse momento você podia estar perdido, mas agora Deus te encontrou. Então você não está ouvindo nada disso à toa. Então é isso, pessoal. Eu vou estar orando pra gente finalizar o vídeo. Convido vocês a fecharem os olhos. Senhor Deus, obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por esse vídeo. Que a Tua palavra, Pai, penetre o coração de cada um que estiver ouvindo, Pai.
que todo o ensinamento que o Senhor passou pra gente através desse capítulo do livro esteja sendo transmitido através da nossa vida para outras pessoas, Pai. Pai, que o Senhor venha cada dia mais capacitando, Pai, dando discernimento, sabedoria, Pai, conhecimento para cada pessoa que está lendo a Tua Palavra, Pai. Que todas as vezes que cada um lê uma porção da Tua Palavra por dia, o Senhor demonstre alguma coisa diferente, Pai. O Senhor fale poderosamente ao coração de cada um, Senhor. Assim como o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Que o Senhor se revele para as pessoas através da Sua Palavra, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por esse momento ímpar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você já chegou até o fim desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha um monte. Compartilha versículos também, já que você vai estar lendo a Bíblia. Fica com Deus.